Declaração de líder, bancada do PDT. Não agradece e abre mão. Declaração de líder, bancada do PCdoB. Da tribuna. Obrigada, senhor presidente. E eu peço uma parte, vereadora Andressa. De pronto, presidente. Obrigado. Bom, primeiro quero saudar a vereadora Marisol Santos pela manifestação acerca da nota do PSDB Mulher Nacional sobre esse caso relacionado a um senador do PSDB que se referiu à ministra, deputada federal Marina Silva, de forma jocosa, desrespeitosa e criminosa, né? Ou seja, um crime precisa ser apurado nos órgãos específicos, sejam administrativamente no Senado e seja do ponto de vista civil e criminal pela Justiça. Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa fazer esses debates, seja da violência contra a mulher, seja do racismo, seja da xenofobia, e principalmente quando autoridades utilizam o seu espaço de homens e mulheres públicas para praticar um crime. Aqui em Caxias, por exemplo, nós tivemos um CC à época, que hoje é secretário municipal, vereadora Rose, a senhora lembra, que nas suas redes sociais disse que o presidente Lula deveria ser assassinado ou morrer. À época, a contradição faz parte também, né, vereadora Marisol? Eu lembro que à época o PSDB não se manifestou sobre isso. E a contradição, só estou trazendo que a contradição faz parte, as parcialidades fazem parte, e essa pessoa não respondeu, acho que nós fizemos a denúncia na MP, é secretário hoje, e eu não acho que o prefeito Adiló, nenhum secretário, que o governador Eduardo Leite, que o ex-presidente... Para mim, ninguém tem que morrer. As pessoas têm que viver e responder pelos seus atos. Eu só sigo lhe parabenizando pela sua coerência nesse ato, mas trazer que, em momentos outros, nem sempre as manifestações ocorreram, e é isso. A política é feita de coerência e de incoerência, e a gente precisa responder pelos nossos atos. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Uma parte, vereadora. Muito rápido. De imediato, vereador. Muito rápido. Eu só quero dizer que, né, obviamente, a gente falou sobre isso na outra legislatura, e é um caso em específico muito ruim, realmente, mas uma coisa que me incomoda, que foi a nossa discussão aqui aquele dia, né, no fim da sessão, quando a gente falou sobre isso, eu, a senhora e a vereadora Rose, é que a vereadora Rose veio para explicar de outras situações. Te lembras, na legislatura passada, quando eu votei a favor? E é isso que a gente precisa parar. Não me importa o que foi ali. A gente precisa avaliar cada coisa, senão a gente vai continuar dizendo, foi o Lula que falou, mas o Bolsonaro falava. Foi a não sei quem que falou. Não, a gente precisa ter coerência nas nossas falas e avaliar o momento. Estou muito orgulhosa do meu partido por isso. Obrigada, vereadora Marisol Santos, pelas contribuições. Eu veio nessa tribuna para falar sobre um tema municipal, né? No início da sessão legislativa aqui, nós tivemos a fala da Tatiane Champ, que falou em nome do Movimento Catador Legal. E nós ainda temos a presença deles aqui, da Tati, da Eliana e do Adroaldo, né, da Associação Centenário, da Associação Santa Rita e da Associação Girassol, que representam todas as associações na nossa cidade. Antes de entrar especificamente nesse tema e trazer algumas questões que nos preocupam, como ela mesma já iniciou, eu só gostaria de responder e falar alguns elementos apresentados pelo vereador Bortola. Primeiro, me preocupa o fato de ele ter vindo aqui na tribuna falar um monte de coisa, mas não falou o essencial. É a favor ou contra o projeto? Pelo que eu entendi, é contra. Um projeto que beneficia 10 milhões de brasileiros. E aí, outra coisa que me preocupa é quando a gente joga desinformação para distorcer um projeto importante do governo federal. Independente, como diz a vereadora Marisol Santos, em outras temáticas, mas acredito que seja o mesmo, quando é algo para beneficiar o povo brasileiro, não dá para... vai beneficiar o Lula, vai ser contra o Lula. Mas é uma reparação histórica que tem sido feita em detrimento... A gente vai beneficiar de pronto 10 milhões de brasileiros, em detrimento de 141 mil pessoas no Brasil que são super ricas, quase não pagam tributo nesse país. 141 mil pessoas. Nós não estamos falando das pessoas que recebem um salário um pouco melhor, gente. Nós estamos falando dos super ricos. Milionários, que nem deveriam existir. Não deveriam existir. E aí não é ódio de classe, é justiça social. Então eu quero entender, não entendi. O vereador Bortola vem aqui, falou um monte de coisa, mas não disse. É a favor ou contra do projeto?
Os super ricos precisam pagar imposto nesse país. Não pagam imposto desde 1500. Quem carrega o Brasil nas costas são os trabalhadores. E as trabalhadoras que levantam cedo e acordam tarde. Não quem vive às custas de herança de famílias ricas no Brasil. É sobre isso que a gente precisa falar. É um absurdo o vereador vir aqui jogar desinformação sobre um projeto do governo federal que é para beneficiar, no momento, 10 milhões de brasileiros. Sua parte, vereador Eloy. Vereador Andressa, obrigado pela parte. Eu estou me reservando para, numa outra oportunidade, dar a resposta devida a esse pronunciamento do vereador Bortola. Ele fez algumas citações ali que talvez ele espontaneamente, né, referiu que o Karl Marx estaria, não sei o quê. Não sei se alguma vez na vida ele leu Karl Marx, né? Porque ele, se leu, não entendeu nada. Se leu, não entendeu nada. Mas no devido momento nós vamos dar a resposta a esse pronunciamento. E Vossa Senhoria pega na questão fundamental. É contra ou é a favor? Quero saber. Os deputados do partido dele vão votar contra ou vão votar a favor? Isso é o que conta. E quando eu disse que nós vamos dar nome aos bois, nós vamos dar nome aos bois. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Tem que pagar o preço das suas posições. Então, nesse sentido, no devido momento, vereadora, nós voltaremos ao tema. Obrigado. Obrigada, vereador. E é isso, não é contra ou a favor ao Lula. Isso é uma demanda histórica do povo brasileiro. E aí vim aqui jogar isso nas costas, assim, partidarizar e ideologizar, porque eles dizem que nós fazemos isso, mas eles estão fazendo porque querem sangrar o governo Lula pura e simplesmente. Isso é uma traição ao povo brasileiro. Eu gostaria de deixar registrado a minha posição aqui. E aí eu queria entrar no tema das associações de reciclagem, que, como a Tati já apresentou muito bem, gente, eu falei sobre esse tema outro dia, são 12 associações que recebem os resíduos da Codeca e fazem a triagem, né, desse resíduo. Tem outras, mas são associações informais que fazem esse serviço por conta. Qual que é o problema, o grande problema hoje que nós estamos enfrentando com essa atual gestão municipal, que é uma gestão que mudaram muitos cargos, mas ela já vinha da outra, é o mesmo prefeito, né? É que antes havia sido fechado um compromisso com as associações a partir do Conselho, do CONDEMA, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, um fundo que foi aprovado, que existe ali, existem valores que devem ser repassados às associações. No início eram valores de R$20 mil, depois esse valor aumentou para 60 também, foi uma reivindicação adotada a partir da reivindicação das associações, já que as associações cumprem um papel essencial na nossa cidade. Se todo o nosso lixo hoje vai para algum lugar para ser reciclado, é porque tem as associações. Se não tiverem as associações, Caxias do Sul vai estar abarrotada de lixo seletivo. Nós precisamos entender isso, né? A importância, de fato, desse problema, não só para as associações no sentido do trabalho em si, mas para o meio ambiente. Nós estamos falando de meio ambiente. É que, num primeiro momento, foi aprovado que esse valor poderia ser repassado pelo fundo, né? Pelo Ecofundo, pelo Conselho Municipal. E agora, o atual secretário do Meio Ambiente, junto com o seu secretário adjunto, nos informaram numa reunião, né, Tati, que precisaria ter uma aprovação de uma lei. E naquela reunião, que já faz praticamente um mês, ele se comprometeu com a gente que ela viria com agilidade para a Câmara. E nós tivemos retorno nessa semana que a legislação ainda está na PGM. Mas quanto tempo vai demorar, gente? Para algo que não precisava de lei anteriormente. Então, muda o governo, se complicam as situações com um segmento que foi historicamente esquecido e que agora nós conseguimos conquistar o Ecofundo e agora vão burocratizar o acesso das associações. Burocratizar ainda mais, né? Porque as associações precisam gastar o valor, ter notas do valor. Então, na verdade, é um valor que é repassado posteriormente ao valor já gasto. É um ressarcimento que o Conselho faz às associações pelo serviço já prestado. E aí, para finalizar, algo que está nos preocupando é o seguinte: as associações tinham valores de 2023, 2024, 2025 para receber.
Algumas receberam de 1 ano, 60 mil, outras receberam de 2 anos, 120 mil. Mas agora a Secretaria do Meio Ambiente está dizendo que já pagou 2025, sendo que estava dizendo para as associações que tinha pago 2023, 2024. Ou seja, quem recebeu 2 valores ano passado, ouviu que não tem mais o que receber agora, sendo que as associações estavam contando com esse valor de 60 mil reais para poder seguir com as suas atividades, que é o conserto de máquinas, a reparação de máquinas, a infraestrutura da associação, pagamento de contas como aluguel, água, luz, enfim, diversas contas que as associações têm por cumprir o seu trabalho, né? Então, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de pedir encarecidamente para o atual prefeito da nossa cidade, né, para o seu vice e para o secretário do Meio Ambiente, o adjunto, que não compliquem mais ainda a vida das associações, que nós possamos simplificar esse tema para que a gente possa oferecer um valor justo, que é esse valor para o trabalho. Para concluir, peço isso, né, às lideranças do governo para que a gente possa mediar da melhor forma possível para não prejudicar as associações da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Com a palavra...